Vamos lá, pessoal. É, a ideia desse vídeo é apresentarmos o PAEG e a gestação do modelo de crescimento do milagre econômico. Falando aqui em termos políticos, no imediato pós-golpe, com a ascensão do Castelo Branco. Governo Castelo Branco, entre 64 e 67. A ideia é entender que no imediato pós-golpe, ali no governo Castelo Branco, são gestados politicamente e economicamente as bases para todo o modelo de crescimento, desenvolvimento, dessa forma, modelo de acumulação que vão estar permeados durante todos os 21 anos do período da ditadura civil-militar. Castelo Branco, como vocês sabem, da ala então denominada de Sorbonne, né, das Forças Armadas, uma ala antagônica, de certa forma, à linha dura, a ala da linha dura, obviamente em termos relativos, isso, né, não quer dizer não tenha havido grande repressão no período Castelo Branco. Ao contrário disso, né, a montagem institucional, todo o aparato começa ali no Castelo Branco. Né? Ele vai de 64 a 67. Né? Então, a ideia, os grandes fundamentos, assim, tanto na dimensão política quanto na dimensão econômica. Né? No primeiro momento, a ideia é de que a ascensão do Castelo Branco seria um interregno, ou quase como um interregno, um momento para se reorganizar a dinâmica de desenvolvimento na dimensão política e na dimensão econômica, certo? Seria quase como um freio de ação para barrar a ameaça comunista, barrar o avanço do trabalhismo, reorganizar, barrar a desordem, aspas, estabelecer de novo uma estabilidade política brasileira, criar as bases um novo ciclo de crescimento, criar as bases para um novo ciclo de crescimento a partir da devolução do poder aos civis, logo ali em 66. Está por trás de algumas interpretações, digamos, de certa forma, inocentes do período. Então, no período, né, naquele período, era um pouco essa ideia. Né? Realmente a gente viu que isso concretizou. E ao contrário disso, você vai recrudescendo o período de repressão e as características nefastas do modelo de crescimento já estão gestadas no Castelo Branco. Né? Na dimensão econômica, essas transformações vão estar materializadas no PAEG. Né? Na dimensão política, a gente tem um conjunto, pensando pelo contexto. A ideia, como vocês sabem, é a ideia de conter a ameaça comunista, né? Conter desordem, conter, barrar quaisquer possibilidades de avanço, trabalhismo, de república sindicalista, comunista, é colocar o trabalhador, muitas aspas, no seu devido lugar, local, seu devido lugar. Da interpretação conservadora, óbvio, colocado então. Essa é a primeira diretriz. Então, a gente vai reorganizar o conjunto de forças políticas utilizando de uma grande repressão para gestar um modelo que parta desse princípio. Barrar o comunismo, reorganizar o desenvolvimentismo, barrar a desordem, barrar o avanço do trabalhismo. Para tal,
politicamente, né? Você já vai institucionalizando ali no Castelo Branco o aparato repressor, né? A ideia de se caçar direitos políticos, expurgar logo no primeiro momento todos opositores ao regime, caçar direitos, impedir a participação, isso depois vai dar até a frente ampla ali que Seda, o Jango um pouco menos, e o JK como reação ao Castelo Branco, né? A ideia de se montar um aparato institucional de repressão, né? Proíbe partidos, tudo baseado na lógica da Lei de Segurança Nacional, baseado na doutrina de segurança nacional do Golbery, né? Alinhados com a Operação Condor dos Estados Unidos depois, na criação do SNI, capitaneada ali pelo Golbery, né? A ideia de você colocar os sindicatos no seu devido local na ilegalidade, colocar o movimento estudantil na ilegalidade. Logo após o golpe, antes ainda da queda, antes mesmo da ascensão do Castelo Branco, a sede da Uni na praia, lá no Flamengo, ela é queimada no Rio de Janeiro, né? Quase com êxtase, classes conservadoras, né? Naquele momento de grande tensão, né? Voltando, você expurga os trabalhadores do processo de decisão, expurga os direitos políticos, corta direitos de opositores, suprime com o ato institucional número 2 partidos políticos, cria um bipartidarismo, pena, tem muito, bebe muito no DN, né? Bebe muito no DN e do MDB, dando a oposição democrática consentida no MDB, você extingue ali em 1963 em 66, desculpa, né? 66 no AI-3, as eleições diretas para governador e prefeito das grandes cidades, colocando políticas amarras para a reação da sociedade, vai fazer cada vez mais difícil você ser opositor ao regime e ainda estar legal. A ideia da devolução do poder aos civis é abandonada muito rapidamente, né? Finalzinho ali do governo Castelo, você tem o AI-4, né? De 67, e a ideia de consolidar a jato muito rapidamente uma nova constituinte que vá restringindo ainda mais o poder de resistência dos trabalhadores e das classes populares dos oposicionistas ao regime, né? Legal. Tudo isso alinhado a partir de uma lógica de alinhamento automático aos Estados Unidos, né? Barra o avançismo, barra qualquer tipo de representação popular, estudantil, interdita completamente o debate acerca das bases estruturais que a gente estava discutindo nos anteriores, expurga os opositores e institucionalmente vai barrando a possibilidade desses fazerem oposição dentro do regime, incluindo os partidos políticos, extinguindo os sindicatos, extinguindo representações estudantis, estabelecendo um partidarismo com oposição consentida, barrando a eleição de outras forças oposicionistas nos governos estaduais e nas prefeituras das grandes cidades, pelo regime. Tudo isso alinhado automaticamente a uma ideia, utilizando-se do aparato crescente de repressão, viabilizado ali, consolidado também na criação do SNI, comandado pelo Peri, né?
que tem como fundamento a quina da segurança nacional. A segurança nacional alinhada, alinhada automaticamente aos objetivos estadunidenses, cooperação com e estabelecer forças, forças políticas conservadoras na América Latina no contexto da Guerra Fria. A gente tem que entender as medidas do Castelo Branco, apesar dele ser dito como não da linha dura, né, da Sorbonne, mas como um instrumento fundamental para a institucionalização do modelo de crescimento concentrador e nefasto, baseado numa institucionalização ainda inicial das forças de repressão das linhas democráticas progressistas. Né? Na dimensão econômica, feito esse breve contexto político, na dimensão econômica, tem a seguinte diretriz. No momento, a ideia é, lembrando que o Roberto Campos vai ser o ministro do Planejamento, né? Sido ocupado até então pelo Celso Furtado, né? Expoente geral brasileiro, né? E na Fazenda a gente vai ter o Otávio. A ideia na dimensão econômica é o seguinte: vai barrar esse trabalhismo, barrar essa, porque ela está na base, como a gente já discutiu anterior, a partir dessa perspectiva conservadora, está na base da instabilidade econômica, está na base está na base está na base está das contas públicas, está na base da agitação popular, está na base do baixo crescimento no começo do século. A grande diretriz. Depois, os resultados desse novo modelo diz respeito à concentração de renda. Ok. Feita essa consideração, a ideia das reformas institucionais colocadas ali no PAEG, que depois vão sustentar o crescimento no Milagre, de 68, Costa Silva, no Médici principalmente, a ideia é o seguinte: olha, diretriz fundamental. É necessário aumentar o potencial de acumulação. Aumentar o diagnóstico convencional. Aumentar a poupança, aumentar a capacidade de poupança, para a partir daí potencializar o investimento. Essa é a leitura, a interpretação, o diagnóstico do Roberto Campos. A economia brasileira sofria com uma escassez de poupança, por conseguinte, teria impactos importantes no investimento, ativos levariam todos os problemas que a gente já disse. Então, diretriz: aumentar a poupança para aumentar. Como? Um conjunto de reformas institucionais ali no país. Né? Na dimensão privada, a ideia de se aumentar essa poupança, esse potencial de acumulação, passar por uma reversão do avanço do capitalismo por políticas deliberadas de concentração de renda. Instrumentos, primeiro deles, talvez mais importante, arroxo salarial muito forte, base da pirâmide, mas depois pervasiva de outros, arroxo salarial, para reduzir o custo do trabalho e aumentar o potencial de acumulação de capitais privados. Segundo ponto, inúmeros incentivos ao capital, quanto internacional,
incentivos fiscais, vários, diversa natureza, a acumular capital, fundamentalmente essa lógica, ainda como aumentar a poupança e aumentar o investimento. Primeiro ponto, um incentivo à acoplagem aos ciclos internacionais de liquidez. Citação bastante cara ao Davidoff. A ideia de que eu tenho uma escassez de doméstica, acoplar aos ciclos internacionais de liquidez, acoplar ao capital internacional, reverter completamente quaisquer restrições colocadas lá na lei de remessa de lucros pelo Jango anterior, liberalizar para atrair o capital internacional, atrair a poupança externa e a potencializar a capacidade de investimento e de crescimento. Certo. E incentivar o aumento, por último ponto, incentivar o aumento da poupança nacional. Como? Por meio de um vídeo e reformas em área financeira criaria um aparato institucional que viabilizaria o aumento da poupança. É que a lógica convencional, estática, pessoal. O aumento da poupança advém do não consumo. Então, criar instrumentos institucionais que incentivem o aumento da poupança. Área, reforma área, de capitais, do Banco Central, tudo isso em paralelo a políticas deliberadas de concentração de que aumentariam o potencial de poupança. A lógica é aumentar a poupança, depois aumentar o investimento. Na dimensão privada, essas características, essas diretrizes que eu já coloquei. Depois a gente avança com mais detalhes. Né? Na dimensão pública, a ideia é a de ter também um aumento da capacidade de investimento público. Como? Com reformas institucionais também, que levem ao aumento do potencial arrecadatório do setor público, uma racionalidade no sistema tributário, claro, qual bebe muito na reforma tributária feita pelos militares ali no PAEG, aumentar a capacidade de Estado, centralizando a arrecadação central, com perdão da redundância, e aumentando a sua capacidade de atuação também a partir da adoção do realismo tarifário. Estatais operando por meio de uma inflação corretiva com um realismo tarifário, ou seja, tarifas que não subsidiassem demasiadamente na leitura o setor privado, mas garantissem às empresas a capacidade potencial de aumentar a reorganização completa para aumentar aí o crescimento. Diretriz. Medidas mais assim conjunturais. O PAEG tem como plano de ação econômica do governo, tem como objetivo dois grandes objetivos. O objetivo mais de curto prazo, é o combate à inflação. Então, a ideia de que a inflação tem causas interpretadas a partir do diagnóstico ortodoxo, como a gente já apresentou a leitura. Ele é o ministro do Planejamento, já apresentou. As causas são essencialmente aquelas convencionais, apesar de haver, sim, pressões inflacionárias, como Roberto Campos diria, maiores em economias subdesenvolvidas, periféricas, com comércios. Mas essas seriam apenas pressões, que são ratificadas, basicamente,
expansão monetária e déficit fiscal. Uma leitura convencional. Então, o PAEG, por um lado, tinha como objetivo combater a inflação, um ajuste desinflacionário, e, por outro lado, essas reformas institucionais de longo prazo que tinham como objetivo aumentar a poupança e aumentar o investimento, né? No que diz respeito ao ajuste desinflacionário, apesar do diagnóstico ortodoxo, a ideia era de se implementar um ajuste gradual, reduzir a inflação mais ou menos 90% em 1964, algo em torno de 10% em 66. Isso não foi conseguido, chegou-se a algo em torno de 30% ali em 67. Combate à inflação, perspectiva gradualista. Há uma certa, apesar do diagnóstico ortodoxo, há uma certa ideia de que o cenário de política, econômica muito grande, como a aceleração do ciclo de crescimento, a ideia de que o combate à inflação é central, mas ele não deve ser realizado com tal intensidade a ponto de levar a um arroxo grande da atividade econômica, levar a uma reversão tão grande. A ideia é se adotar uma política stop and go. Você vai ali utilizando instrumentos tradicionais de combate, não, mas afrouxando, apertando de acordo com o desempenho do PIB. Nada tão draconiano. Por quê? Porque havia uma certa perspectiva, como disse, de que um certo nível de inflação seria aderente ao crescimento acelerado brasileiro, né? Equilíbrios que, dessa forma, são inerentes. Dado essa invenção fundamental para entender depois a dado que a inflação é inerente, a gente precisa de uma maneira de conviver com conviver, adotar áreas, sim, dado o fato brasileira, criar mecanismos que permitam conviver com. Qual vai ser o mecanismo? O mecanismo da correção monetária. O que significa esse mecanismo? Eu tenho uma tendência à inflação. Eu preciso com que alguns preços se comportem em termos reais, não em termos nominais. Então, eu vou atualizando determinados ativos financeiros, utilizando-se a correção monetária, a indexação. O que significa isso? Só para ilustrar em termos mais simples. Posso lá fazer um financiamento. Olha, seu financiamento estou ilustrando a pessoa. Comprei um carro, financiei em 4 vezes de R$ 1.000. A sua parcela vai ser R$ 1.000. O termo real confunde um pouco hoje, né? 1.000 moedas locais. US$ 1.000. US$ 1.000, certo? Só que você vai pagar a cada mês o equivalente a US$ 1.000 em termos reais. Como isso? Se a inflação, uma inflação muito baixa, isso não faz diferença. Mas se a inflação está 10, 20, 30, 50% ao ano, eu vou pagar em 2 anos, a minha última parcela vai representar muito menos do que US$ 1.000. Vocês entendem? Dado o acúmulo, né? Cada uma das parcelas, mês a mês, vai representar menos do que US$ 1.000 em termos reais. Só a primeira vai representar US$ 1.000. Então, o mecanismo da instituição, a instituição da correção monetária, permite contornar
essa redução em termos reais da parcela, por exemplo, ativos. Por quê? Porque você vai pagar $1.000 de hoje com correção monetária. Conforme a inflação vai aumentando, a sua parcela vai aumentando. Só que ela vai aumentando em termos nominais. Em termos reais, vai continuar sendo a mesma coisa. Paga sempre $1.000 de hoje. Pode ser que daqui a 2 anos, $1.000 de hoje signifique $2.000 em termos nominais. Então, institui-se um mecanismo da correção monetária. É uma indexação da economia. Essa indexação ela é muito boa para viabilizar o funcionamento da economia mais adequado quando eu tenho taxas de inflação baixas, baixas e não crescentes. Quando eu tenho taxas de inflação altas e crescentes, essa correção monetária, essa indexação passa a ser generalizada, eu tenho um risco de descambar para a hiperinflação. É mais ou menos o cenário dos anos 80 da economia brasileira, o que vai acontecer. Ou seja, isso vai ser um problema muito grande de ser contornado, a indexação da economia brasileira. Isso foi criado aqui, FAEG. Mas naquele momento, para conviver com taxas de inflação baixas, o instrumento era funcional. Até porque havia o objetivo de se instituir a correção monetária para viabilizar o aumento do depósito, o incremento da poupança. Seria uma questão área mais uma taxa varia na cabeça ortodoxa a poupança. Então, voltando, inflação, perspectiva gradualista, vamos conviver com ela. Como conviver? Com correção monetária. Mas também vamos reduzir, 90% está muito. De que forma? Utilizando um diagnóstico ortodoxo. Reduzir o déficit público. O déficit público sai de 4,2% do PIB em 63 para 1,1% em 66. Sim, é uma redução do déficit público, também capacidade de ação do Estado. Há um aumento das tarifas públicas, gera uma inflação corretiva no primeiro momento, mas aumenta a capacidade das empresas públicas a dar. Lembra lá o diagnóstico? Um dos elementos, desculpa, fundamental para se viabilizar o incremento da inflação. Claro, recursos e a tarifas não reais. Você está reorganizando os temas de preços relativos a partir de uma lógica ortodoxa. E, além disso, você tem uma redução do crédito e o aumento dos juros no primeiro momento. Isso vai levar a uma desaceleração ainda mais da inflação, falências de pequenas e médias empresas, concentração de renda, concentração nos grandes capitais, e isso gera pressões também, tá, de toda a ordem. Por isso a lógica do stop and go. Mas qual que é o instrumento fundamental, talvez principal, para o combate à inflação? FAEG? É o arroxo salarial. A lógica, olha, vai reduzir o salário mínimo real, reduzir o médio real, para segurar a inflação, para segurar pressões. E além disso, salarial estão, obviamente, inseridas num contexto de desmonte do trabalhismo, etc. A ideia é de que, por trás, né, contexto também há a percepção econômica, leitura Roberto Campos, de que os direitos trabalhistas getulistas, parece que a gente já viu esse filme também, né, levariam a um enriquecimento das relações de trabalho, carecimento, emprego, altos custos às empresas, pós-golpe, altos custos às empresas,
efetiva geração de empregos. Então, a discussão é desde aquela época de que, olha, uma certa flexibilização dos direitos trabalhistas, getulistas, levaria a um maior potencial de acumulação e, portanto, de crescimento e geração de reduz o custo salarial. Você coloca o ônus do ajuste no trabalhador. Custo salarial para aumentar a do grande capital, né? Você utiliza-se para tal diversas medidas, né, como a diminuição da idade mínima legal para se trabalhar, né? Aumenta ainda a de trabalho, aumenta o potencial do estoque, né, oferta de mão de obra, né? A destruição completa ou quase completa do poder sindical, equilibrar a disputa política em prol do capital e utiliza-se o fim da estabilidade do emprego, no emprego, né? A ideia é de que após 10 anos, né, de firma, o trabalhador tinha estabilidade do emprego. Vários a causa de mais rápido. O governo militar acaba com essa estabilidade, fala, não há mais estabilidade. Em troca disso, ou com uma certa compensação, é instituído o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não tem mais estabilidade, mas tem um depósito mensal de 8% ao mês na sua conta mensal, né? 8% do trabalhador, como uma forma de compensar esse fim da estabilidade. O que vai ser interessante é que esse de FGTS está pensado de maneira um instrumento para se aumentar a poupança. A poupança história depois vai ser alocada para financiamento da expansão. Tudo bastante articulado, né, as institucionais no combate à inflação no PAEG. Tudo bastante articulado, obviamente, de maneira conservadora, de maneira reacionária, mais que conservadora, de maneira a reduzir medidas progressistas, então, pelos governos trabalhistas, e reduzir a participação do salário, do trabalho na renda nacional, né? Certo. Além de tudo isso, é instituído uma regra nefasta, né, de correção salarial. A ideia de que o salário mínimo seria corrigido levando em consideração o salário real para no mínimo 4 meses, mais uma variação de indicadores de produtividade e mais metade da inflação prevista para o ano seguinte. Ou seja, tem uma fórmula de correção do salário mínimo real que leva em consideração para cada produtividade e expectativa de inflação futura. Num contexto de ditadura, tá? Num contexto de destruição trabalhistas, obviamente essa fórmula é pensada politicamente como isso para colocar o trabalhador no devido lugar, para viabilizar o arroxo salarial. Acontece. Diminuição do salário mínimo se estende, inclusive, para outros estratos do mercado de trabalho. Para observar aqui, só entre 64 e 67, imediatamente pré-golpe, até março de 67, o salário mínimo real cai 34%, cai um terço. Parte importante do custo desinflacionário é colocado nas costas do trabalhador, principalmente da base da pirâmide. Essas discussões sobre isso no PAEG e as medidas de combate à inflação. Nos próximos vídeos a gente avança para a discussão das
reformas institucionais e mostra como são articuladas.